condenar uma coisa e ao mesmo tempo fazer isso. Não pode ao mesmo tempo falar mal contra o pecado e ao mesmo tempo estar neste pecado. Também se aprende aí que o certo é amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam. Então veja bem que é o contrário do que o mundo ensina. O mundo ensina a odiar quem nos odeia, tratar mal quem nos trata mal. Já Jesus ensinou que nós devemos fazer o contrário. Então nós temos que amar os nossos inimigos, orar por eles, bendizer, falar bem deles e tudo. Então Cristo manda também que sejamos perfeitos como é o nosso Pai que está nos céus. Então buscar a perfeição. Não vamos conseguir nunca ser igual a Jesus. Mas nós temos que olhar Jesus e ele ser nosso alvo. E nós vamos caminhando para ele. Demora às vezes a vida inteira e nós não conseguimos atingir nem 10% do que Jesus era. Mas nós temos que caminhar sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E vamos crescendo. De glória em glória nós vamos crescendo, conhecendo mais e mais de Deus. E vamos melhorando a nossa vida cristã, nosso testemunho cristão. Também, então, aí diz Jesus que nós não devemos julgar os outros. Então, não julgar, ou seja, nós não podemos condenar ninguém antes dele ser condenado por Deus. Nós devemos falar a palavra de Deus e pela palavra de Deus você pode ver onde aquela vida vai parar. Mas nós não podemos julgá-lo, já condená-lo, já dizer o resultado na vida daquela pessoa antes dele morrer. Porque enquanto ele estiver vivo, ele ainda pode ser salvo. Por isso que nós não concordamos com a pena de morte. Porque enquanto a pessoa está viva, ela ainda pode receber o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Basta para isso se arrepender e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Cristo manda que sejamos perfeitos, então. Só devemos fazer aos homens o que queremos que eles nos façam. Então, também Jesus ensinou isso. O que você quer que os homens te façam? Então, faça a mesma coisa com eles. Nós só queremos fazer coisa boa para nós, não é? Nós só queremos que as pessoas nos dê presentes, sejam boas conosco. Então nós também devemos fazer isso com os outros. Se o irmão pecar contra nós, devemos perdoar sempre. Jesus fala até 70 vezes 7, mas querendo dizer que quantas vezes for necessário, devemos perdoar. Sempre devemos perdoar. O perdão é divino. É para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o que é próprio para dar ao governo, dê ao governo. O que é próprio para dar a Deus, dê a Deus. Então aí inclui os impostos, né? As obrigações com o Estado. Inclusive o respeito às autoridades, ou dar honra às autoridades. Inclui também isso. Então devemos honrar as autoridades, respeitá-los. E nós temos visto que nós estamos passando por uma época em que poucas pessoas têm que se lembrar disso. Não é participar das coisas deles, mas respeitá-los como autoridade, porque essa autoridade vem de Deus. Deus é que constituiu a autoridade, que entregou essa autoridade aos homens, para que funcione a sociedade. Pena que essa pessoa que recebe a autoridade acaba usando essa autoridade indevidamente, para lucro próprio. Mas essa autoridade quem deu foi Deus, para que a sociedade viva de maneira correta, tenha normas nessa sociedade. Jesus ensina aí também que quando um cristão der um banquete, né, aí um casamento, uma festa de 15 anos, alguma coisa, vai comemorar, dar uma festa e tal, ele deve convidar, lembrar de convidar os pobres, convidar aqueles que não têm condições de ir a uma festa, porque fazendo assim, Deus também vai se lembrar de você quando você estiver passando por aperto, por dificuldades. Então Jesus aconselha, chame aí os cegos, os pobres, os mancos, os aleijados. Não fique escolhendo só aí os ricos, escolhendo só aquelas pessoas que podem te dar alguma coisa em troca, porque você está dando uma festa. Muita gente dá uma festa
pensando em receber presente. Ou então dá uma festa pensando e convida as pessoas que ele quer que aquelas pessoas o convidem para suas festas. Então a pessoa que vive de troca, tudo que ele faz para alguém, para os outros, é pensando em receber alguma coisa em troca. Então temos que tomar cuidado para não vivermos desse jeito. Amar é você fazer para Deus as coisas. E a recompensa vem de Deus. Então não seja esse capitalista, que é chamado de capitalismo selvagem. E como é que funciona essa ética nas epístolas? Então veja aí alguns exemplos. Fazer tudo para a glória de Deus. Fazer tudo em nome de Jesus, dando graças a Deus. Fazer tudo de coração, como ao Senhor. Fazer o que é lícito e conveniente diante de Deus. Não dar escândalo aos mais fracos. Não fazer nada em caso de dúvida. Lembrar que vamos dar contas a Deus de todas as nossas obras. Evitar a aparência do mal. Então isso é um viver cristão, é um testemunho cristão na sociedade que nós vivemos. Então nós falamos alguma coisa da luz, vamos falar alguma coisa do sal. Então o sal tem o poder principal do sal de preservação. É o que mais se destaca aí no sal, né? Ele, quanto à relevância do crente aí, do cristão no mundo, é o seu poder de preservação. Então, nos tempos antigos e até mais recentes, este era o recurso para evitar a deterioração dos alimentos perecíveis, de modo que podiam ser ingeridos a qualquer tempo, sem a perda de seus valores nutricionais. Então, ora, nós podemos ver aí que o mundo não está pior porque as ações dos crentes submissos ao Espírito Santo contribuem para evitar a sua deterioração. Então, essa preservação do sal fala para nós da vida do cristão que está na sociedade mostrando o que é certo, o que é errado, está combatendo o mal e está mostrando o bem, está desfazendo as obras do diabo. Jesus disse: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então nós estamos com essa função. E se não fosse então o crente, esse mundo, o que aconteceria com esse mundo? Como estaria o mundo se não fosse a igreja aqui no mundo? Mostrando a realidade, mostrando o que é certo, o que é errado, combatendo esse pecado. Imagine se toda a população do mundo não conhecesse Deus, não procurasse por Deus, não buscasse os referenciais bíblicos, como seria a sociedade? Se pregando o Evangelho, se já tendo o crente por todo lado, a sociedade já vive do jeito que está, imagine se não tivesse. Olha esses países aí que não conhecem Jesus, como vivem. O tempo todo em guerras, guerras e mais guerras, tragédias e mais tragédias. E as pessoas só pensam em matar uns aos outros. Vivem pobres, miseráveis, numa vida triste, porque não conhecem Jesus. Pense nisso. Então nós entendemos que o testemunho do cristão de uma vida transformada, reta, justa e altruísta tem que se fazer notar em todos os segmentos da sociedade. Assim como o sal e a luz podem ser encontrados e percebidos desde as mais simples choupanas aos mais esplendorosos palácios, desde uma extremidade à outra da terra, porque são indispensáveis à vida. Igualmente requer-se dos salvos, então, uma presença ativa e marcante, que faça diferença no mundo e demonstre a excelência do Evangelho, que é o poder de Deus e salvação para todo o que crê. Como o cristão ser relevante, então, na sociedade que vive? A importância vital desses dois símbolos aí, o sal e a luz, pode ser notada pelos efeitos que exercem. Se o sal for insípido, perderá totalmente o seu valor. Se a luz estiver apagada ou escondida, nenhum benefício trará ao ambiente que está. Partindo daí, então, há pelo menos 3 áreas gerais da relevância cristã. A primeira é a do exemplo. Então, atitudes e atos falam mais alto que 1000 palavras. Quando o nosso comportamento não condiz com o que falamos, de nada adianta a eloquência, verbosidade.
Então a falta de lisura e nitidez em nossas ações levam-nos à perda de credibilidade.